Vambora, mais uma edição do Chá das 5 aqui no CCBL. Segue a gente, Bilu. Vocês que estão lindamente acompanhando a gente, tem alguns que não seguem. Pode seguir, Bilu. A gente é que nem coração de mãe. @Centro Cultural _CCBL. E lá no Facebook, Centro Cultural, mentira, é CCBL Londres, garoto. E hoje eu tô aqui com a nossa Solange Castro. Sol Filosofia. Muito bom, obrigada pelo convite. Obrigado eu de ter vindo até Richmond pro nosso primeiro chá com chá. Com chá. Tu gosta de chá? Gosto de chá. Tintim, não sei se pode. Pode? Depois alguém me pergunta, fala aqui, escreve aqui, pode fazer tintim com chá? A gente inventa, né? Brasileiro sabe que a gente pode inventar. Se não podia, agora pode. Você falou que esse chá tá bom, e tá mesmo, porque o Márcio, da Oli & Ben, que tá nos acolhendo, muito obrigado por nos favorecer a sua locação nesse tea room, juntinho com a equipe de Robson Danian, que tá aqui com a gente hoje fazendo as imagens. E é boa mesmo, não sou muito de chá inglês. Eu gosto de chá de menta, eu gosto de chá de berries. Hoje decidi entrar no clima. Tá muito bom, Márcio. Fica a dica, hein? Aqui em Richmond. Sol. Dica. Nos conhecemos há pouco tempo. Pouco tempo. Foi por uma live. Pela Friend Therapy, pela Márcia Pio. Eu assisti a sua live também. Aí, além das técnicas de arte-terapia, além de tanta coisa que você faz, você vai falar pra gente. Aí a gente faz um projeto, aí a gente tá aí com a galeria sendo casa um pouquinho dos seus trabalhos. Fala pra gente aí, o que começou primeiro? O que veio de tudo que você faz? Como é que iniciou isso? Na verdade, começou por conta da minha história pessoal, né? Eu carregava, como muita gente, uma ideia errada do lixo. Né? Essa ideia assim, a vida é um lixo, minha vida é um lixo. E o lixo num tom extremamente pejorativo, né? E carreguei isso por muitos anos devido a uma porção de coisas que tinham acontecido na minha vida. E aí, numa crise econômica, eu sempre falo, gente, prestem atenção nas crises, porque é nas crises que a gente se reinventa. Eu, numa dificuldade financeira enorme, com 2 crianças para criar, minha casa estava em construção, então aquele perrengue todo, eu fazia doces para fora, eu limpava casas e nada fechava as contas. Isso aqui ou lá? Lá no Brasil. Lá no Brasil, que é onde? Em São Paulo, no ABC de São Paulo, em Diadema, sou muito conhecida lá até hoje. Ai, Diadema, aqui ó, pegamos, hein? Deu no mole. Pelos meus doces. E aí, nessa crise toda, eu tenho muita fé. E aí eu conversei com Deus e falei, olha, eu preciso achar uma solução para as contas fecharem e eu não tenho verba para investir, né? Me dá uma luz, foi bem isso, falei, me dá uma luz. E aí eu olho assim pela janela e vejo o lixo, né? Aí eu falei, vou usar aquilo que as pessoas jogam. Para não falar que eu não tive nenhum investimento, eu comprei um tubo de cola branca, daqueles de escola, pequenininho. Começou um empreendimento novo com um tubo de cola branca. E aí eu comecei a criar embalagens exclusivas para os docinhos que eu fazia, que eu vendia no farol, que eu vendia nas portas de empresa. Você vendia docinho no farol? Trufas, pão de mel. Pão de mel, a gente vai ter problema aqui, hein? Vou fazer exclusivamente para você. Já o Bastante tá trazendo uma comidinha aqui pra gente, daqui a pouco eu tô morrendo de fome, e aí você vai fazer. Eu quero provar o seu pão de mel, que agora eu virei um provador de pães de mel por aí. Então tá. E aí eu criei essas embalagens especiais, né? Aí a partir daí eu comecei a fazer cestas de café da manhã, porque aí foi ampliando a coisa. E deu muito certo. E aonde que o lixo entrou nessa Então, o lixo entrou quando eu comecei a usar, transformar eles nas embalagens exclusivas. Como que era isso? Né? Então assim, o papelão, né? Eu comecei com principalmente papelão, latas e tecido. Peraí, mas é lixo, aí você bota o docinho, como é que chega esse processo? Fica tudo limpinho. É mesmo? Pego o papelão, eu comecei com papelão, então eu fazia caixinhas, e aí eu revestia com esses tecidos, que eram tecidos o quê? De roupas velhas que as pessoas tinham jogado. Então, né, desmontava toda aquela peça,
Usava o tecido, forrava toda a caixinha, fazia tampinha, fazia um lacinho, aí usava botão, fazia alguma decoração. Eu fui criando com algo bem simples mesmo. As latas, eu pintava a lata, né? A gente chama de decupagem, colava figuras de revista, eu recortava flores, por exemplo, de uma revista, né? E fui criando assim as embalagens. Então começou com embalagens muito simples. E o que é muito bom de trabalhar com reciclagem é que te amplia muito a criatividade. Muito. Você vai olhando pro lixo, você vai transformando, você vai vendo coisas e fala assim, isso aqui eu vou pôr de um enfeite. Então aquilo foi crescendo num movimento muito rápido e as pessoas amavam. Então valorizou muito, né, as minhas mercadorias. Eu saí literalmente da crise, né? Consegui terminar de construir minha casa, que eu mesma que construía, não pagava pedreiro, porque mesmo assim era muito difícil. Ou você compra material ou você paga o pedreiro, né? Aquela vida difícil de brasileiro. Vocês estão entendendo que esse pequenininho aqui, que é só uma casinha picorrucha hoje, fazia a própria casa, pagou o cimento com o lixo. Paguei o cimento com o lixo, mobilei o quarto dos meus filhos com lixo, coloquei revestimento. Eu falo, o lixo, tudo que eu sou hoje e tudo que eu sonho ser, vem do lixo. Vocês têm rainha da sucata na cidade de vocês? Vocês aí, imigrantes de Boston, o Miami, aqui em Londres a gente tem. Porque o lixo, além dele ter me tirado dessa situação financeira, me ampliou o universo, ele fez com que eu deixasse de me sentir um lixo, né? Maravilhoso. Ele transformou a minha vida. Eu saí daquela situação, eu voltei a estudar, que era um sonho muito grande, eu tinha parado no ensino fundamental. Eu fui fazer o ensino médio, né? Ganhei bolsa na universidade, ganhei 6 bolsas 100%. Eu que me sentia um lixo, me achava burra, estava num relacionamento abusivo há mais de 20 anos. Então, foi uma transformação interna. Isso que eu falo, o lixo ele transforma a alma. Você falou agora um tópico bacana, né? A tua chave de transformação foi encontrar isso, te trazer uma independência. E a dependência emocional que trazia o abuso, ele foi embora depois desse processo? Ele foi embora durante o processo. Durante o processo. Que eu fui entendendo, né? Eu fui percebendo que do mesmo jeito que eu tinha a capacidade de transformar um lixo em algo belo, eu podia fazer isso com os lixos da minha alma, né? Então eu tinha, assim, eu sofri abusos, eu tinha muitas coisas ruins, muitas coisas sujas, vamos dizer assim, na minha alma, que me atrapalhavam, né? São as crenças limitantes. E eu consegui me livrar das crenças limitantes vendo que eu podia transformar o lixo, né? Porque com a transformação do lixo eu comecei a receber elogios, né? As pessoas viam minhas peças e me elogiavam. Então começou a ter uma linguagem que eu não estava acostumada. Eu recebia sempre uma linguagem negativa. Você é burra, você é isso. E de repente as pessoas, nossa, como você é inteligente, nossa, que lindo, como você consegue fazer isso? Então aquilo foi me elevando, eu fui percebendo, peraí, tem coisa errada aí. Tô meio equivocada. Eu também sou aquilo ali, até virar que eu agora eu sou isso aqui. E aí, e o que é muito interessante, né, que daqui a pouco eu vou te explicar como eu cheguei na terapia, né, como eu transformei a minha história em algo que hoje é profissional. Porque eu comecei a perceber assim, peraí, o lixo que eu achava assim, como a minha vida é um lixo, coisa horrível, inútil, feio, desprezível, eu tô transformando o lixo em coisas belas. Né? Eu estou transformando o lixo em coisas que as pessoas apreciam, elas pagam por isso. Eu comecei a ter clientes que eles pagavam além do valor que eu dava na peça. Porque eles falavam, não, isso aqui é arte. Né? Eu era tão bobinha, nem entendia, eu dava um valor assim, não, isso aqui é arte, e eles me davam um valor a mais. Então eu comecei a pensar assim, peraí, o lixo não é feio. Né? O lixo ele é mal representado, ele tem um olhar que está equivocado. Né? Então aí eu comecei a perceber, então o olhar que eu também tenho de mim está equivocado. Né? Então esse lixo que eu me sinto também pode ser transformado, né? E aos poucos isso foi se transformando sem eu perceber. Isso hoje eu falo porque hoje eu entendo o processo. Na época era inconsciente, mas eu fui ganhando força. E aí eu voltei a estudar contra todas as mesmas pessoas que tinham feito eu parar. Eu encontrei força e fui estudar, que era um sonho. Terminei o ensino médio, aí consegui a bolsa, fui fazer filosofia, me tornei professora. Da universidade para frente, né? Que conhecimento é a porta de tudo, né? Então ali eu fui ganhando conhecimento, então eu fui percebendo que eu estava numa relação abusiva, né? Eu fui tomando consciência do meu processo, essas coisas estão erradas, né?
E sempre com a arte. Aí me tornei professora de filosofia e sempre colocando a arte junto, né? E isso foi crescendo e eu comecei a ter o interesse de estudar a arte enquanto a função que ela tem psicológica, né? Que a arte, ela nasce da necessidade da alma, né? Da linguagem, de pôr para fora aquilo que a linguagem não dá conta, né? Toda forma artística, ela é uma expressão muito interna, ela é essa expressão da alma, seja de alegria, de tristeza, frustração, ela vem, é esse movimento, né? E aí tem que se curar com alguma coisa que vai lá no subconsciente. Que vai lá, exato, que te toca no fundo, para você trazer para fora, né? Que tá lá naquele seu inconsciente. Então, quando você tá lidando com a arte, você mergulha nesse inconsciente. Né? E o bom é que é lúdico, você não percebe. Porque quando a gente percebe, muitas vezes a dor é tão grande que você não quer mexer. Né? Então você quer ficar ali por cima, você fala, não vou mergulhar. Só que a arte, ela é tão sensível que você não percebe. Quando você vê, você tá lá. E aí você tem que olhar para aquilo. Né? E aí é uma decisão. Ou você transforma, né? Ou vai continuar sentindo aquela dor. E a arte foi me fazendo transformar. E eu fui estudando, pesquisando isso. Até hoje eu estudo, são 18 anos que eu pesquiso toda a questão psicológica relacionada à arte, neurociência, né? Então, todas as questões da psique, o que a arte pode contribuir. E eu considero a do lixo, a arte em reciclagem, a mais eficiente, porque ela vai contribuir com a natureza, né? Você cria uma responsabilidade, uma consciência ambiental. Então você colabora com a natureza, você se reconecta com a natureza, que eu penso que é fundamental para a nossa alma, que você lidar com o que é vivo. Eu penso que hoje está todo mundo muito conectado, né, nas tecnologias, no celular, aquela coisa, que é algo morto, né? É importante, tem um monte de benefícios, mas assim, as pessoas estão se desconectando da natureza. Por isso ela suja, porque ela não consegue ver que ela está matando a natureza. Então, quando você retira o lixo da natureza, automaticamente você já tem essa relação de conexão com a natureza. Então, parece que você sente ela te agradecer e, ao mesmo tempo, você está se beneficiando porque você está limpando a sua alma e o seu ambiente, né? Você cria, você desenvolve a criatividade, que é importantíssimo para tudo na vida. Então hoje, quando eu tenho um problema, é muito mais fácil para eu solucionar, porque eu sou muito mais criativo. Então você vai, não deu aqui, vai ali, aquela coisa de ter uma carta na manga, porque aguça muito a criatividade. Diga-se por passagem, a chegada sua aqui foi isso, né? Sempre tá, né? Tô sempre tendo que usar a criatividade. Que bom. Que bom. Então eu penso que a arte em reciclagem, ela tem esse conjunto de benefício. Né? Você transforma, é uma terapia que você ajuda no ambiente, você tem uma renda porque você faz a terapia e quando você termina você fez uma peça, né? Diga-se de passagem, número 2, as peças são insuportáveis, lindas, eu já estou me endividando todo porque quero comprar tudo, a exposição é para você, mas você não vai ter, porque eu quero comprar ela inteira. Isso acontece com você se apega na tua aí, porque você me entregou um número de canecas, de garrafas, de adornos e das bonecas que dá dó, né, de deixar ir, né? Como é que é isso? Não, você sabe que eu não me apego assim, maravilhoso, porque eu sempre tenho a sensação, assim, o que eu desejo muito, por isso te agradeço tanto por essa porta, de estar mostrando o meu trabalho, é alguém ter aquele trabalho. Né? Eu desejo muito isso na casa de alguém, eu fico imaginando assim, a pessoa sabe assim, isso veio do lixo, né? E tem um olhar diferente. Eu tô com algumas crianças, eles fizeram 2 oficinas só comigo, rapidinhas assim. Eles foram me visitar em casa, aí eu fui mostrar o ateliê, eles ficam encantados, falei, vamos fazer rapidinho alguma coisa. Fizemos lá uma brincadeira e eles já desenvolveram um olhar diferente pro lixo. E já devem estar falando pros pais. Né? Já falam pros pais, é muito bonitinho porque ele junta agora lixos pra mim, né? E assim, o que eu achei fantástico, porque ele não me trouxe coisas óbvias, foi isso que eu achei fantástico. Ele não me trouxe assim, trabalhou comigo esse folhetinho e ele me trouxe folhetinho. Ele me trouxe umas coisas que eu ainda nem trabalhei, porque eu estou pensando o que fazer com elas. E ele me gravou muito porque ele trouxe um monte de coisinhas. E ele falou assim, ai tia, eu tava passando na rua, aí eu vi essas coisinhas, eu falei, eu não sei o que dá pra fazer, mas a tia Sol vai achar algum jeito de usar isso aqui. E trouxe pra você. Ele limpou tudo e me trouxe no saquinho todo contente, né? Então eu fiquei tão feliz que eu falei,
ele já mudou o olhar dele, porque ele já olha para o lixo e já pensa numa possibilidade, que ele ainda não sabia nem qual era. Eu ainda não sei, porque eu nunca sei quando eu pego o lixo, eu estava te falando, a identidade da peça, ela surge quando eu estou fazendo. É uma mandala, quase. Eu nunca sei o que vai muito sair. legal essa parte educacional, essa parte ecológica e sustentável, Sim. mas a beleza acima de tudo, né? Ontem vendemos lá já suas peças e é incrível, as pessoas olham, eu tenho acompanhado, né, mais de perto a visitação, e as pessoas olham e falam, não acredito que isso aqui era algo que ia pro lixo. Sim. O material que você usa é muito sofisticado, o final. Sim. Né? E aí queria convidar, aproveitar esse gancho, jabá, para a nossa galeria multicultural do CCBL lá na Casa do Brasil em NW6, que até o dia 31 de outubro tá com a nossa Sol, com as suas bonecas recicladas. Meu Deus, vamos colocar mais uma vez aqui as fotos, Sim, fora todos os outros materiais. Tem materiais que não deu para levar lá, mas tem as telas, né? Então assim, o lixo é uma infinidade de possibilidades. Beleza. Né? Então assim, tem tudo que você imaginar e o que você não imaginar, né? Porque é quando você pega aquele material que cria algo, né? E que é muito legal também, que as peças são sempre únicas. É verdade. Não tem como repetir. E tem personalidade, né? Você olha para cada peça ali que está exposta. Já me falaram isso. Tem personalidade. Você até vê um sentimento ali, você vê uma história, você cria um negócio ali naquela boneca. Aí você falou de workshop, então a gente de repente montamos, vamos ainda analisar e fazer aí as arestas desse workshop no dia 19 de novembro na Casa do Brasil. Para crianças, para adultos, vambora sim, fazer. Dá para trabalhar com todas as idades, todas têm vários benefícios, né? Criança hiperativa, por exemplo, né? Porque ela aprende a lidar com a concentração. A arte dá para trabalhar muito essa coisa do tempo, né? Que você aprende que as coisas não são instantâneas. A arte ela tem um passo a passo, você tem que aprender que é uma etapa de cada vez. Então ela é muito educativa. Muito educativa, né? As bonecas, por exemplo, elas foram criadas em sala de aula. Eu não tinha nenhuma pretensão dela virar o que ela virou, né? Eu criei para trabalhar a questão do preconceito racial em sala de aula. Então a minha ideia era que todos recebessem aquele kit com o mesmo material e no final eles percebiam que eles tinham criado algo único, né? Todas eram belas, todas tinham uma identidade que era assim como nós. A gente sai de uma mesma estrutura, de uma mesma base. O que nós temos de diferente são as nossas roupas, as nossas características, que são únicas e que todas são belas. Então eu criei as bonecas para isso. Tanto que no começo elas não chegaram no meu objetivo. As primeiras eles chamavam de voodoo. E eu queria que eles vissem a beleza do negro e eles falavam, putz, eles são mesmo voodoo? Não tá certo. Fui adaptando. Um voodoozinho, eu falei, não é isso que eu quero passar, né? Eu quero passar essa identidade do cabelo, do turbante. Eu queria aquilo. Te agradeço. E aí, nos próximos anos, eles foram tendo isso. E era fantástico, porque no final da aula eles choravam. Né? E eles viam assim, a minha ficou tortinha, professora. Mas sabe o que parece? Que ela tá pegando algo no chão. Essa aqui, o pescoço dela é meio gordinho. Mas tem gente que tem o pescoço mais gordinho. E eles começaram a ver assim, exatamente, não é um defeito, é uma característica. Né? Aceitação. As meninas começaram a usar o cabelo solto porque elas queriam ficar igual a boneca que elas tinham criado. Cheguei a ter meninas que usavam turbantes, então a gente foi criando isso. E aí, com as redes sociais, eles é que divulgaram as bonecas que eles fizeram em sala de aula e isso trouxe visibilidade para mim. Aí eu comecei a ser convidada para ir para centros culturais em São Paulo, eu cheguei a trabalhar com o Itaú Cultural, né? E aí começou exposição mesmo das bonecas, exposição para falar sobre as bonecas, né? Tanto que assim, eu trabalho com tudo do reciclado, mas as bonecas, elas são o meu xodó. Né, elas assim, são vivas. Exato, porque tudo eu trabalho, eu gosto, mas elas é aquilo que eu te falei, elas têm uma identidade. Elas então olha, garota, dela. Vamos fechar aqui pra você que tá já preocupada. Meu Deus, que boneca é essa? Dia 19 de novembro, vai lá pra Casa do Brasil, segue a rede da Sol Filosofia. Sol Filosofia com PH no FIA. E
Não é Solange Couto, não é Solange Gomes, é Solange Castro. Eu troco, Bilu. Não tem problema. Solange. Não tem problema. E fica ligado na nossa galeria, porque a gente já vai voltar. E essa palestra, que é importante na feitura, sim, essa identidade que a gente cria com o lixo, essa representatividade que sai ali, essa consciência precisa ser falada e a gente vai apostar nisso no dia 19. Fico feliz. Estou pensando pro dia 19, uma oficina de Natal. Dá pra fazer Eba. muito enfeite de Natal. Eu já tenho meu anjo com da árvore, material. nem tenho árvore, mas eu já tenho o anjo da árvore. A gente vai ter que construir Que a tá árvore. lá na Casa do Brasil. Não viu ainda? NW67XS. Meu amor, muito obrigado por ter vindo até aqui para Richmond, no Ole Band, ser filmada por Robson Danian e monitorada por Odila Junta. E temos hoje também o nosso Twins, que tá ali quietinho, já ali. Agradecimentos a toda a equipe. Gratidão. Gratidão ao nosso Márcio do Ole Bands e a você que veio aqui participar do Chá de Verdade, do Chá das 5. Obrigada, Rô, de coração. Tamo junto, dia 19 de novembro. Beijo, até daqui a pouco.